Boa tarde. Para debater o atual momento do Alto Tâmega, no que diz respeito à saúde, ao ensino superior e às vias de acesso e as ligações entre os concelhos do Alto Tâmega, temos hoje em estúdio as duas deputadas flavienses que, curiosamente, entraram como número 2 dos respectivos partidos, Cláudia Bento, pelo PSD, e Fátima Correia, pelo PS. E podemos começar exatamente por si. Desde já agradeço às duas a presença em estúdio da Alto Tâmega TV. Ontem foi um dia importante para os politécnicos portugueses que viram aprovada a possibilidade de ministrarem doutoramentos. Chaves tem hoje a Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar, do IPB. Esta aprovação traz crescimento para a região, o que muda? Muito bem, muito obrigada. Já agora também agradeço o convite para estarmos aqui hoje presentes. Temos esta oportunidade de debater um bocadinho alguns assuntos relevantes para a nossa região. De facto, ontem foi um dia importante para o ensino politécnico, porque foi aprovada a possibilidade de ministrarem doutoramentos, nas mesmas condições que os doutoramentos já eram ministrados nas universidades, e para além disso a possibilidade de poderem usar já a designação em inglês, Polytechnic University, porque a palavra instituto não era reconhecida internacionalmente e, portanto, era uma entrave, uma dificuldade no processo de internalização destas instituições, e também iniciar um processo de revisão do RGES que venha a permitir que, num prazo máximo de 2 anos, possam também, cumprindo determinados critérios, utilizar a designação Universidade em português, portanto, Universidade Politécnica. Isto é, de facto, uma alteração muito significativa e que vem promover o desenvolvimento da região. Como bem disse, nós temos uma escola do IPB instanciada no Alto Tâmega e Barroso, a Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar, que veio repor o ensino superior público a esta região, que após o abandono da UTAD em 2014 tinha ficado sem ensino superior público, e através de, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, costuma-se dizer, e assim foi, e foi uma janela bastante virtuosa com a abertura desta escola do IPB nesta região. Estando forte o Politécnico, estará mais forte também a escola do Politécnico, portanto, e quiçá no futuro possam também ser ministrados doutoramentos em Chaves, ligados aos cursos que aqui começaram a ser ministrados. Como sabem, já existe o curso de fisioterapia, está no seu primeiro ano letivo, com 25 alunos, mas estão já candidatados e em fase de avaliação novos cursos para esta escola, que se pretende em crescimento. Mas tem de se criar ainda alguma estrutura para que esses novos cursos possam vir até à região? Sim, não só a estrutura da escola em si, como sabem, ela neste momento funciona nas instalações do Aquavalor, também no balneário pedagógico de Vidago, que se deu as suas instalações também para as aulas práticas deste curso, mas é necessário instalações para que os novos cursos possam também ter um espaço para ser lecionados. E para além disso, também está já aprovada no PRR uma residência, também do IPB, a Aqua Residence, aqui bem próximo, mas em Chaves, com 120 camas, portanto, que fará a diferença e é, de facto, o pontapé de saída para um ensino superior público forte aqui no Alto Tâmega e Barroso. Muito bem. Sra. Deputada, que ponto de vista tem sobre este assunto que veio ontem à voga? Mais uma vez, obrigada pelo convite e agradeço a oportunidade de nos podermos estar aqui a debater assuntos que são tão importantes à região e que irão contribuir certamente para um melhor desenvolvimento socioeconómico deste território. A verdade é que ontem foi um marco histórico para a região e também do ponto de vista nacional, com a possibilidade das politécnicos poderem vir a conferir o grau de doutoramento. E obviamente que isso é uma mais-valia, uma vez que no futuro possivelmente poderá haver também doutoramentos aqui na região, na comunidade intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, porque não nos podemos esquecer desde 2018 que a comunidade intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, portanto, havendo a união destes 6 municípios e através do acordo com o Instituto Politécnico de Bragança, houve a possibilidade de haver aqui novamente o ensino superior em Chaves. E nesse ponto
acho que tanto o PSD como o PS concorda com a importância que o Politécnico de Bragança tem nesta região ao repor a igualdade e o acesso ao ensino superior. Realmente, para além deste curso, o Politécnico de Bragança tem investido, tem também cursos superiores técnicos profissionais que traz gente, traz jovens, traz dinamismo à cidade. Também o Aquavalor, que permite a fixação de quadros altamente diferenciados. Já foi possível a acreditação do seu próprio laboratório e, portanto, isto é uma mais-valia para a fixação de jovens, para a criação de valor e podermos criar empreendedorismo. Mais recentemente, há um novo projeto também no âmbito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, que é denominado o Projeto Bio, e que tem a ver com o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável e que tem como objetivo criar empreendedorismo e criar valor aos nossos produtos endógenos. E, obviamente, todos estes fatores são marcos importantes no dinamismo da região. Contudo, é de lamentar o afastamento que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro teve para com esta região e só agora, recentemente, é que foi lançado este programa. Mas, como em tudo, isto ainda é insuficiente. O que nós queremos é que realmente haja a possibilidade de serem criadas aqui condições para que possam abrir novos cursos e nisso temos que dar o mérito todo ao Politécnico de Bragança. Portanto, ontem foi um dia histórico a nível nacional, um dia histórico para a região e esperemos que possa haver a consolidação e a construção de cursos, mais cursos que darão o grau de doutor a pessoas que queiram vir para a região. Estamos a falar de cursos e não posso deixar de fazer esta questão, até porque é da área da saúde. A UTAD quer ministrar cursos de medicina na região e quer ter como polos de estágio o Hospital de Vila Real, o Hospital de Chaves, o Hospital de Lamego e Vila Pouca da Guiar. Isto traz benefícios à região, se a UTAD conseguir trazer medicina para o nosso distrito, o curso de medicina? Obviamente que isso é uma mais-valia. Nós somos um território com uma população extremamente envelhecida, com uma grande dispersão geográfica e com grande dificuldade de atratividade e de fixação de profissionais de saúde. Obviamente que a administração de um curso de medicina na UTAD irá criar condições para que estes jovens estudantes se possam fixar no território, porque a possibilidade de tirarem um curso, de estagiarem e de consolidarem as suas vidas numa região do interior terá todos os benefícios. Portanto, se conseguir... Isso pode combater, desculpe interromper o seu raciocínio, pode combater a tal falta de médicos que se verifica neste momento no Pode nosso ajudar distrito? a combater, mas não será apenas estas medidas suficientes. Tem que haver uma revisão da carreira dos profissionais de forma a que consigam arranjar a atratividade para conseguir fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E isto não tem-se visto nem observado ao longo do tempo, porque todos os anos têm saído inúmeros profissionais. E ainda durante o ano de 2020 a 21, de acordo com os dados da ACSS, saíram 2.500 profissionais, portanto, médicos e enfermeiros. E, portanto, isto demonstra o quão pouco atrativo neste momento é o Serviço Nacional de Saúde, para além de ser de grande exigência, tanto em termos profissionais como em termos pessoais. Muito obrigado. Parece-lhe que é viável este curso de medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro? Sim, parece-me todo viável, até porque a aposta também no Ministério da Saúde para combater essa falta de médicos no Sistema Nacional de Saúde passa também por mais formação de mais médicos e abertura também de vagas de mais especialidades para que possamos resolver. Claro que isto é um problema estrutural. Para isso? Sim, não vejo que haja nada que possa impedir. Nós temos bons hospitais com bons profissionais e, portanto, não vejo nada que possa impedir dessa matéria de se desenvolver aqui os cursos. Mas só um bocadinho mais atrás, quando a Sra. Deputada Cláudia Bento refere todo o mérito ao IPB para a existência da Escola Superior aqui em Chaves, o IPB tem muito mérito, não lhe o retiro, como é óbvio, mas não posso deixar também de dar mérito à CIME, aos 6 presidentes dos conselhos da CIME do Alto Tâmega que se empenharam arduamente para que tal fosse possível e também a 2 ministérios que foram importantíssimos para que tal se concretizasse,
foi o Ministério da Ciência e Ensino Superior, o Ministro Manuel Leitor, que neste momento já não é Ministro, mas que acompanhou este processo desde o início e foi uma alavanca para que ele pudesse realmente ter resultado, e o Ministério da Coesão Territorial, que acompanharam também e fizeram com que fosse possível. Portanto, não poderia deixar de referir o mérito que estas pessoas tiveram para que tal se concretizasse. Relativamente ao curso de Medicina, sem dúvida nenhuma que é muito importante, porque irá atrair mais jovens para o ensino superior nesta região e irá permitir certamente que muitos deles se fixem também nesta região, depois de tomarem contacto com as características que nós conhecemos encantadoras da nossa, exatamente, muito que temos de bom para oferecer. Segundo o Ministro da Saúde, e passo a citar, segundo o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro conta para 2023 com um aumento orçamental de 8 milhões de euros, o que corresponde a dizer que o Centro Hospitalar vai receber 162,8 milhões de euros, mas neste momento o Centro Hospitalar tem ainda muitas obras por concluir. A conclusão da segunda fase das obras de ampliação, de remodelação da unidade de hemodiálise do Hospital de Chaves, segundo o Ministro, seria para o primeiro trimestre de 2023, tendo em conta que estamos em Chaves e temos contacto permanente com a obra que está a decorrer. Parece-me de todo impossível que esse prazo seja cumprida. Será que vamos ter uma vez mais um adiamento desta fase? O que é que está a atrasar neste momento as obras de ampliação da hemodiálise? Muito bem. As obras de ampliação estão concluídas. As obras de ampliação da hemodiálise. Portanto, as obras têm 3 fases. Uma primeira fase, que era a construção dos novos balneários, que já está concluída. Uma segunda fase, que era a que concluía agora? Mas essa já está concluída, os balneários. Mas ainda vemos obras a decorrer? A indicação do Centro Hospitalar é que a obra está concluída, dos novos balneários. Depois existe uma segunda fase de ampliamento, que também já tem a obra concluída, está numa fase de instalação dos equipamentos nessa nova fase, para que o serviço que está a funcionar na atual ala possa passar para essa ala nova e depois ser intervencionada a ala onde está o serviço a funcionar. Onde atualmente funciona, as salas onde atualmente funciona a hemodiálise. Ela foi dividida em 3 fases. Uma primeira fase, que eram os novos balneários, uma segunda fase de alargamento, que a obra concluída está neste momento para ser equipada, para que depois possa o serviço migrar para essa nova ala e intervir numa última fase, esta ala onde está neste momento o serviço a funcionar. E, portanto, a previsão do Centro Hospitalar é que ela seja terminada até ao final do 3º período deste ano. Sra. Deputada, sei que é uma área que tem particularmente um certo carinho, porque é a sua área de formação. Quer falar sobre este assunto? Sim, mas antes disso só queria referir-me à deputada Fátima relativamente à questão dos politécnicos, de referir que eu, quando realcei a importância do Politécnico de Bragança, na concretização deste investimento, fiz questão de referir que isto só foi possível com o empenho dos 6 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, com o acordo celebrado em 2018 entre a Comunidade e o Politécnico de Bragança. 2018, sim. Exatamente, 2018. Agora, referindo à questão, realmente este é um tema que tenho bastante carinho, até porque eu sou nefrologista, trabalhei no Serviço de Nefrologia de Vila Real e também dei apoio à unidade de hemodiálise aqui em Chaves, onde trabalhei e tenho muitas saudades, quer dos profissionais, quer dos doentes, e a quem aproveito também para saudar os profissionais, todo o trabalho, não só desempenhado na unidade de hemodiálise, mas todos os profissionais que compõem o centro hospitalar, e uma palavra de carinho a todos os doentes. Relativamente a este tema, é um tema que desde 2019 que os deputados do PSD têm alertado para a situação em que se encontra esta unidade de hemodiálise, que perante as condições da pandemia havia mesmo uma necessidade urgente daquele espaço ser remodelado, porque é um espaço que neste momento não consegue cumprir todas as recomendações para uma unidade de hemodiálise estar a funcionar. Para além do mais, com a pandemia, seria necessária a criação de roteiros e de circuitos diferentes de doentes. Quase impossível lá dentro. E seria impossível. Quem conhece a unidade de hemodiálise sabe que é impossível. E não existem verdadeiros isolamentos e, portanto, isolamentos para se colocarem os doentes Covid positivo. A verdade é que a senhora Ministra reconheceu, a doutora Marta Temido,
que, embora não fosse um projeto que estaria previsto na remodelação desta unidade de hemodiálise, perante a circunstância em que nos encontramos, havia a necessidade de se proceder à remodelação. E, portanto, este é um processo que já vem sendo arrastado desde 2019 e já foram dadas várias datas de concretização e de execução. 2021, 2022 e, portanto, agora será 2023. Duas em 2022 e Exatamente. agora no primeiro trimestre de 2023. E há uma resposta do Sr. Secretário de Estado, da altura, o Diogo Serra Lopes, a dizer que tanto a unidade de hemodiálise como a unidade de paliativos iriam abrir em 2021. Mas a verdade é que nada disto se concretizou. A verdade é que já que com este ministro, com o Manuel Pizarro, este respondeu, como aqui foi explicado, esta obra passa por 3 fases. Uma primeira fase em que consiste na remodelação e criação de um novo vestiário para os profissionais da unidade de Chaves, e esse espaço está concretizado. Depois temos uma fase número 2, que era na antiga fase onde se encontravam os vestiários, é onde se vai localizar o novo espaço da hemodiálise. Mas essa zona ainda está em obra? Essa zona, segundo a informação que tenho, essa zona ainda está em obra e ainda não está concluída. E segundo a resposta do Sr. Ministro, na altura, eu depois coloquei, no final do ano, fiz uma nova questão para saber qual era o ponto de situação desta obra, porque ele já respondeu que esta fase iria estar concluída no final de 2022, do ano transato que não estava, e, portanto, agora prevê-se que estará concluída esta fase para o final do primeiro trimestre de 2023. Sim. Mas, segundo dados que tenho, não sei se vai ser possível ou não. Portanto, falta um mês. Eu só quando a obra estiver executada... Falta um mês, certo? Estamos a um mês da obra. Exatamente. É que poderei confirmar se vai estar ou não está. Até lá, esperemos bem que sim. E depois temos uma terceira fase que diz respeito à reorganização com a criação de novas salas e novos espaços, onde existe atualmente a sala de hemodiálise. A verdade é que são urgentes estas obras, o espaço é muito pequeno e seria realmente importante haver a possibilidade de vocês fazerem uma reportagem para demonstrar as condições em que os profissionais de saúde trabalham e as condições em que os doentes fazem o tratamento, porque é um tratamento... É um desafio. E já agora façam também uma reportagem sobre tudo aquilo, todas as obras que o Hospital de Chaves foi intervencionado nos últimos 6 anos, as novas valências que o hospital tem, e que são imensas Não sei se são assim tantas. Eu posso citar, temos o Hospital do Dia de Hemato-Oncologia, temos a instalação do equipamento de ressonância magnética, que nunca tínhamos tido no nosso hospital. Isso também é um investimento privado, as obras de qualificação. Toda a gente usufrui dele, privado ou público. Obras de qualificação e beneficiação do bloco operatório, a criação da unidade de cuidados paliativos com 20 anos. Eu agradeço que me interrompa, porque eu também não interrompi, a vontade não me faltou e, portanto, agradeço que me deixe terminar. A criação da unidade de cuidados continuados paliativos com 20 camas, portanto, que entrará em funcionamento no próximo semestre. A requalificação do serviço de internamento de pediatria e o reforço da urgência pediátrica. As obras estruturais que estamos a falar na unidade de hemodiálise, porque as obras estão a ser feitas e eu percebo que toda a gente queira que as obras sejam o mais depressa possível. E quem construiu casa sabe o que é que acontece. Mas é certo que elas estiveram paradas durante algum tempo. Sim, elas estiveram paradas há algum tempo porque existiu um problema com o empreiteiro que estava a construir. Portanto, são situações que acontecem. Teve de se abrir um novo concurso? Exatamente. Exatamente. Essa é a razão? Essa é a razão para elas terem estado paradas durante algum tempo. Portanto, o empreiteiro não estava a dar resposta, não estava a cumprir com aquilo que estava no contrato e, como vocês sabem, o processo de contratação pública é um bocadinho mais moroso do que o processo de contratação privado, em que podemos terminar um contrato mais facilmente e contratar outro empreiteiro para terminar aquilo que está em falta. Portanto, essas situações na contratação pública algumas delas são mais morosas e foi isso que motivou o atraso. Mas, é assim, eu percebo, e o atraso é sempre um constrangimento, principalmente para os utentes que têm que estar num serviço que não está adaptado às condições da melhor forma possível. Mas também é preciso referir que as obras estão a ser feitas e são muitas. Mas algumas delas nós também fizemos reportagem, como devem calcular, acho que percebem do que eu estou a falar, nem sempre nos é permitido entrar no hospital para mostrar o que está a ser e o que falta fazer.
mas sempre que podemos temos dado nota do que se tem feito e do que falta fazer. Mas estamos também disponíveis, se quiserem, fazemos uma visita. Ótimo. Com as duas. É só Seria a questão de agendarmos e do Centro Hospitalar nos autorizar Muito essa bem. visita. Nós estamos disponíveis para acompanhar as duas deputadas ao Muito hospital, a ver o que está a ser feito e o que falta fazer. Faltou-me falar também de uma importante unidade, que é a Unidade de Cuidados Intermédios, que Já tem lá também vamos também, já lá vamos também. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só te referi que realmente é de lamentar que seja sempre na unidade de Chaves que as obras tenham que parar e tenham que ser lançados concursos de novo. Infelizmente não é só na unidade de Chaves, então, isto acontece em tudo que sejam obras públicas, quando há problemas com os empreiteiros, é preciso parar as empreitadas e começar novos. Temos tido azar, se calhar, com os empreiteiros que ganharam as obras aqui em Chaves, mas são situações que ocorrem e o que é importante é resolver, acabar as obras, elas vão ser acabadas e vamos ter um hospital renovado, porque estas que eu referi aqui são pequenos, alguns exemplos, são os mais importantes, mas há muitas obras de beneficiação a decorrer no Hospital de Chaves. Pena é que não seja no prazo estimado e estipulado. Vamos avançar porque o tempo corre e vamos continuar na área da saúde, porque estou a ver que é um tema quente e falamos exatamente dos cuidados intermédios, que está com a obra, ao que parece, ainda não nos foi permitido ir lá dentro ver, mas ao que parece está com a obra concluída. O Governo disse que decorre neste momento um concurso para a aquisição de equipamentos, mas é certo que o PSD contesta e diz que talvez não seja bem assim. Eu acho que isto é importante contextualizar um pouco da evolução da Unidade de Cuidados Intermédios. Então, em 2021, o PSD apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios na Unidade de Chaves. Em novembro, esse projeto foi aprovado, à exceção do grupo parlamentar do Partido Socialista, que se absteve, argumentando que as obras já estavam a decorrer. A verdade é que em dezembro de 2021, saiu no jornal próprio da Assembleia da República esta recomendação da Assembleia da República. Também o Centro Hospitalar anunciou em 2021 que iria concretizar e iria ser possível haver uma unidade de cuidados intermédios nesta unidade em Chaves. Certo. A verdade é que também houve problemas no procedimento, houve necessidade de adjudicação e as obras ficaram concluídas em junho de 2022 e, portanto, o espaço físico onde vai ser alocado a unidade de cuidados intermédios está lá, mas não está a funcionar. E então, na discussão para o orçamento de 2023, o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta para que a unidade de cuidados intermédios pudesse estar a funcionar no primeiro semestre de 2023, à qual, por muita surpresa, o grupo parlamentar do PS e os deputados do distrito votaram contra e não arranjaram nem houve medidas de contrapartida. Foram já várias vezes efetuadas questões ao Sr. Ministro. Sim, e desta última vez a resposta foi dada. Numa das primeiras vezes ele falou que tinha sido lançado um concurso para a adjudicação de equipamento, mas isto não se compreende porque houve o Covid e veio muito equipamento novo para o centro hospitalar, inclusive para Chaves e, portanto, material, de certeza que algum existe, pode não haver a totalidade, mas algum existe. E esse concurso, pelos vistos, ainda se encontra a decorrer e também falava na necessidade de recrutarem profissionais, algo que desta vez já não veio mencionado, do recrutamento de profissionais, nomeadamente de enfermeiros especializados, para que essa unidade pudesse estar a funcionar. Em resposta, não temos data previsível para quando será a inauguração desta unidade de cuidados intermédios. A verdade é que o Sr. Ministro disse que viria cá inaugurá-la. Não sei quando é que será a data. A verdade é que isto é uma mais-valia para a unidade de Chaves, para o território do Alto Tâmega e Barroso, porque vai permitir dar uma melhor atividade assistencial, uma atividade assistencial mais diferenciada, com melhores cuidados, vai permitir uma melhor gestão destes doentes,
e ao mesmo tempo vai permitir com que possa ser também uma possibilidade de fixar jovens médicos nesta região. Intensivistas, mesmo intensivistas? Intensivistas. Isto porquê? Porque, de acordo com a rede de referenciação hospitalar e de medicina intensiva, todos os hospitais com uma urgência polivalente e uma urgência médico-cirúrgica deverão ser constituídos por um serviço de medicina intensiva. E, portanto, a verdade é que essa realidade não se verifica na unidade de Chaves. Os serviços de medicina intensiva são constituídos por camas de tipologia tipo 2 e tipo 3. As camas de tipo 3 são as camas de medicina intensiva, as camas tipo 2 são de medicina intermédia. E, portanto, o que nós estamos a pedir é que realmente haja estas camas de medicina intermédia, de forma a podermos dar uma atividade assistencial melhor aos nossos doentes. Sra. Deputada, sei que foi um debate quente há pouco tempo este assunto e pedia-lhe a sua versão dos factos. Muito bem. É engraçado porque o PSD gosta de recomendar ao Governo aquilo que já está em realização. Tem sido frequente esta prática do PSD recomendar ao Governo aquilo que já está decidido e já está em implementação. E este caso da Unidade de Cuidados Intermédios é mais um desses casos. Não só em 2021, como a senhora deputada Cláudia Bento confirmou que fizeram um projeto de resolução e a resposta foi já estava para ser realizado e, portanto, não faz sentido nenhum fazer um projeto de resolução a recomendar uma coisa quando ela já é assente que vai ser realizada, e muito menos fez sentido aquilo que o PSD fez neste Orçamento de Estado. Porque eu acho que só tem um nome, que é artimanha política, não tem outro nome. Mas política, nem política, para mim, não vale tudo. Aquilo que o PSD fez no Orçamento de Estado, depois de já ter perguntado por escrito, como confirmou ao Sr. Ministro da Saúde, depois de ter perguntado oralmente, tal como eu também o fiz, em sede de discussão de especialidade do Orçamento de Estado, em que fazemos audições aos diferentes ministérios, e na audição ao Ministro da Saúde, ambas tivemos o cuidado de perguntar qual é a evolução da Unidade de Cuidados Intermédios de Chaves. E não sendo suficiente a resposta que foi dada tanto por escrito como depois em audição, o PSD decidiu apresentar uma alteração ao Orçamento de Estado, uma norma autónoma, que previa que fossem adquiridos os equipamentos para a Unidade de Cuidados Intermédios. Mas eles não estavam já em concurso? Obviamente, o Ministro já tinha respondido que já estava em fase de análise para a adjudicação dos equipamentos para a Unidade de Cuidados Intermédios. Ou seja, já tinha sido aberto esse concurso. Como é óbvio. Por isso é que não faz sentido nenhum que essa norma autónoma fosse inserida no orçamento. E é por essa razão que a norma nunca poderia ter aprovação. Até acho que ela seria ilegal se ela existisse, porque interfere com uma coisa que se chama contratação pública. Quando se abre um concurso, já existe dotação orçamental, já existe todo o tipo de aprovação para que mesmo se possa ser realizado. Porque senão não haveria o processo de contratação pública. Agora, se temos uma resposta por escrito, tivemos uma resposta oral, dizendo que neste momento o Estado é em concurso, em fase de análise das propostas, e vamos nós fazer uma norma autónoma dizer que têm que ser adquiridos equipamentos, não faz qualquer sentido. Isto foi uma manobra política para que depois o PSD pudesse ir para as redes sociais, tal como foi, dizer que o PS era contra a Unidade de Cuidados Intermédios. Como se não fosse um governo do Partido Socialista o responsável pela construção, pelas obras da Unidade de Cuidados Intermédios. Isto não tem outro nome senão artimanha política. De facto, o Partido Socialista tem todo o interesse que a Unidade de Cuidados Intermédios abra o mais depressa possível. Sabemos que está na fase de adquirir equipamentos e, mais uma vez, o Ministro da Saúde confirmou numa audição... Mas também vai ter de se constituir equipas depois. E exatamente, reforçar a equipa de especialistas, mas ele garantiu que a dotação orçamental do centro hospitalar era mais do que suficiente. Vai ter um aumento de 8 milhões de euros. Exatamente, para equipar esta verba chega? A unidade, para contratar essa nova equipa para essa unidade e para mais obras que sejam necessárias no Hospital de Chaves. Nós falamos já há pouco, isto implica dizer que o centro hospitalar, durante 2023, vai receber qualquer coisa como 162,8 milhões de euros. Isto é uma verba que chega para as obras que ainda estão a decorrer, como é a hemodiálise, a Unidade de Cuidados Intermédios e outras obras que estão... O Ministério é que era mais do que suficiente para isso e ainda mais. Muito bem.
Quer dizer Não, alguma é coisa? só de lamentar que realmente estando um espaço já construído desde junho de 2012 até agora ainda não tenha aberto e como tal é mais uma promessa não concretizada e obras Promessa que andam não a passo concretizada de só se for pelo caracol. PSD, porque de facto no governo do PSD existia a promessa, não existiu a concretização. Não houve. A concretização será no governo do Partido Socialista, Só se como falou todas da as outras unidade. obras que eu já referi. A unidade de cuidados intermédios só foi mencionada em 2021 e, portanto, foi por parte do PSD que foi apresentado este projeto de resolução e depois, mais tarde, veio aprovado e discriminado no plano de atividades e orçamento do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Podemos concluir que, apesar de algum atraso que possa ter esta unidade, ela vai ser uma realidade Ela vai no ser uma Hospital de realidade. Chaves. Claro Acho que que sim. aí Esperemos Claro que sim. Não Esperemos tenho que qualquer sim. dúvida disso. Esperemos é que o tempo É não- mais uma reportagem que podemos fazer. nós estamos disponíveis para isso. Ótimo. Estamos disponíveis. Esperemos é que o tempo não seja Que não como a tenhamos da- de lá ir dizer que a obra não está concluída. Vamos avançar e pedia-lhes também e gostava de ouvir a opinião sobre os cuidados paliativos que tanto se tem falado dos cuidados paliativos aqui no Alto Tâmega, nomeadamente do encerramento dos cuidados paliativos em Vila Pouca de Aguiar e a abertura desse mesmo serviço na unidade hospitalar de Chaves. Sempre se falou, e o Ministro disse-o há relativamente pouco tempo, numa cerimónia que teve, onde curiosamente eu também estive presente, no Hospital de Valpaços, no Hospital da Misericórdia de Valpaços, que havia uma carência de camas na região aliás, no país, mas na nossa região em particular, uma carência muito grande de camas. Ao deslocalizarmos o serviço de Vila Pouca para Chaves, apesar de, ao que parece, ganham-se 8 camas, há uma diferença de 8 camas entre o serviço que tem Vila Pouca e o que vai ter Chaves, traz benefícios para a região ou é de todo descabido manter as duas unidades, uma em Vila Pouca e outra em Chaves? Quer-nos falar sobre isto, Sr. Deputado? Muito bem, foi efetuada também nesta semana uma questão dirigida ao Sr. Ministro relativamente ao possível encerramento da unidade de Vila Pouca. Obviamente que os cuidados paliativos em Portugal são cuidados ainda muito deficitários. Acha que é o parente pobre da medicina? É um dos parentes pobres, não é o único, mas é necessária uma necessidade de investimento tanto em cuidados paliativos como nas equipas, quer comunitárias, quer intra-hospitalares, de cuidados paliativos e também na área dos pediátricos, cuidados paliativos pediátricos. A verdade é que esta constitui, portanto, os cuidados paliativos, um direito basilar do homem, da humanidade, e, portanto, requerer estes tipos de cuidados é uma urgência e é uma necessidade basal de todos os cidadãos. A verdade é que em Portugal cerca de 80% das pessoas não têm acesso aos cuidados paliativos e, portanto, existem assimetrias e déficit de camas a nível nacional. Como já bem mencionou, há falta de camas aqui no distrito de Vila Real. Essa resposta era dada pela unidade de Vila Pouca, que faz parte do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, e era uma unidade que recebia exclusivamente doentes do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. A verdade é que de longa data sabe-se que vai abrir uma unidade de cuidados paliativos em Chaves. Esta também já foi dada várias vezes, várias datas para abertura, nomeadamente pelo Secretário de Estado, Diogo Serra Lopes, que estaria aberta em 2021, mas parece que vai ser agora concretizada. Obviamente que isto é uma mais-valia para a unidade de Chaves, mas não podemos aceitar esta medida como uma medida espetacular. O ideal era que se pudessem manter as duas unidades, porque ter uma resposta eficaz e adequada é o que se pretende. Eu penso que é viável. Isto até porque é uma unidade, segundo a unidade de Vila Pouca, uma unidade com bons profissionais, com uma boa resposta e com serviços de excelência. E, portanto, nós não podemos estar a encerrar camas só porque vai abrir mais camas no outro sítio e estamos a encerrar porque vamos ter que encerrar. Penso que não será assim. Penso que haveria espaço para se manterem as duas unidades a funcionar e isto seria uma mais-valia para todo o território. Porque quando estamos a esvaziar um serviço de um território que faz parte da comunidade intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, estamos a esvaziar uma parte de todo o território.
Portanto, eu acho que seria viável manter-se as duas unidades de cuidados paliativos, a que se encontra em funcionamento e a que irá entrar em funcionamento. Sra. Deputada, em que ponto da situação é que lhe parece que está neste momento esta questão das unidades de cuidados paliativos? Nós ainda não obtivemos a informação completa relativamente a esta situação. Concordo que o ideal seria manter ambas as unidades. Esse não era o plano inicial, portanto, quando iniciou a construção da unidade de cuidados paliativos integrada no Hospital de Chaves, ela foi feita já com essa expectativa de que a de Vila Pouca seria encerrada, mas a verdade é que, chegando agora a esta altura, e sabemos nós do déficit que existe deste tipo de camas, tendo em conta as necessidades da nossa região, parece-nos que o ideal seria, de facto, manter as duas unidades em funcionamento. Eu não conheço particularmente a unidade de Vila Pouca, por isso não posso dizer se ela cumpre ou não com os critérios necessários. Também ouvi que ela teria avaliações de excelência e também ouvi que o Sr. Presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar estaria disponível para fazer as obras necessárias. Portanto, daí depreendo também que terá que existir alguma adaptação, portanto, não deverá estar a cumprir com todo o normativo relativamente a este tipo de instalações. Mas também ainda não é definitivo o encerramento. Não existe ainda nada em definitivo e esperemos que seja possível, ou pelo menos seja encerrada de uma forma transitória, enquanto faz as obras que são necessárias. Mas parece-lhe também que era benéfico para a região ter as duas. Como é óbvio, em todos os sentidos, não só pela resposta que estaríamos a dar a estes doentes mais débeis que precisam deste tipo de instalações, mas também aos profissionais que teriam que... Portanto, estamos a falar de mais profissionais qualificados que ficariam nesta região. Muito bem. Só queria dar aí uma nota, porque foi questionada a Sra. Ministra, a doutora Marta Temido, relativamente ao que iria acontecer a esta unidade em maio de 2022 e a resposta da Sra. Ministra na altura é que a unidade se iria manter. Portanto, não compreendemos qual terá sido a mudança desta situação e a verdade é que eu acho que seria uma mais-valia, até porque, como falamos inicialmente, esta é uma zona com uma população muito envelhecida, com uma grande área geográfica e, portanto, Vila Pouca poderia ser também uma drenagem de doentes que ficam mais perto de Vila Real, de forma porque estes doentes precisam de cuidados mais especiais, mais específicos, com o apoio da família e tudo aquilo que fique mais próximo do seu local de origem é melhor e é benéfico para o doente e para as suas famílias. Muito bem. Vamos avançar e vamos entrar num tema que é as vias de acesso, um tema que tanto preocupa a população, também a saúde e a educação preocupam, mas estes são temas que têm estado em voga já há algum tempo. E falando vamos falar das vias de acesso, são fundamentais para estreitar as distâncias entre as populações e os concelhos, nomeadamente do Alto Tâmega, e falo exatamente numa ligação que há relativamente pouco tempo, aqui mesmo no nosso estúdio da Altâmega TV, tivemos um representante da CIM que disse que seria fundamental uma ligação entre a Terra Quente e a Terra Fria, o que estaremos a dizer entre Valpassos e Montalegre, até mesmo as Chaves, para depois estarem mais próximos da autoestrada. Parece-lhe que esta seria uma ligação que trazia grande acréscimo a esta região? Completamente. Nós defendemos que todos os concelhos têm que ter uma ligação rápida a uma autoestrada, mas também as vias de acesso entre os concelhos têm que ser, indubitavelmente, melhoradas. Esta é uma lacuna que nós temos no nosso destino já há muito tempo. Nós sabemos que as vias de acesso às autoestradas chegaram muito tardiamente ao nosso distrito e também, por seu lado, as vias de acesso entre os concelhos também se têm deteriorando e, portanto, além de ter um grande desgaste, também terão que ser melhoradas a nível da segurança rodoviária. E, de facto, essa ligação, nós temos uma estrada nacional que faz essa ligação, é a Estrada Nacional 103, que passa exatamente nesses concelhos mencionados. Mas já há muito que merece obras. Mas há muito que merece obras, há muito que merece ser qualificada e eu tenho também insistido em sede própria junto do Ministério das Infraestruturas para um olhar diferente para esta infraestrutura, porque de facto ela é fundamental na ligação destes
4 concelhos, portanto ela é transversal a esta zona mais norte do Alto Tâmega e é fundamental para o acesso mais direto, não só entre os concelhos, mas depois também à via rápida, à autoestrada. Sr. Deputado, esta ligação parece fundamental, já pega por tardia, já há muitos anos que se fala nesta ligação, mas o que pensa sobre esta ligação? A verdade é que têm sido várias vezes questionados o Sr. Ministro das Infraestruturas acerca desta situação, mas até à data nunca houve nenhuma resposta concreta. A verdade é que tanto no Orçamento de Estado como no Programa de Recuperação e Resiliência não há dinheiro previsto para a requalificação e melhoria nas acessibilidades. A verdade é que estamos a falar de um território do interior com uma grande dispersão geográfica e a verdade é que o isolamento territorial associado a estas condições são fatores limitativos para o desenvolvimento socioeconómico. E, portanto, a evolução desta região passa por ter boas acessibilidades interconcelhias e, portanto, coisa que não existe neste momento. A verdade é que nos últimos anos houve a concretização de importantes vias, mas são vias quase de saída da região, nomeadamente a A24, a A7, a A4, a A24 conseguimos a ligação até à rede europeia de autoestradas, pela A52, mas a verdade é que as ligações interconcelhias entre estes municípios são ainda muito deficitárias e, portanto, existem localidades, por exemplo, como de Valpaços, que demoram cerca de 45 minutos até chegarem aqui a Chaves e, portanto, há a ligação com a A24. Montalegre é um bocadinho mais, são cerca de 1 hora e, portanto, isto no mundo ideal e no mundo que queremos uma coesão territorial não pode ser aceitável. Relativamente à estrada que estavam a falar, a Nacional 103, é uma estrada que liga o litoral da zona do Minho até ao nosso interior, até ao distrito de Bragança, abrange aproximadamente 300 mil pessoas e a verdade é que é uma estrada que tem um traçado obsoleto, de curva contra curva, que não tem uma faixa para lentos, não permite uma circulação média dos chamados e que está protocolado os 70 km por hora e é considerada uma das estradas mais sinuosas do país. E, portanto, esta estrada urge haver a sua reabilitação de forma a que estes territórios possam estar mais perto uns dos outros. Por só criando territórios mais próximos e mais coesos é que nós vamos permitir e conseguir esta evolução da chamada coesão territorial. Para além do mais, nós estamos num território em que estamos completamente dependentes da via rodoviária, porque temos um aeródromo, mas não há ligação, não há rota intercidades, portanto não existe carreira aérea, portanto depois linha férrea não vai chegar ao nosso território. Na altura o Ministro das Infraestruturas referiu que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes iriam ter comboio. Isso não é verdade. No Plano Nacional da Ferrovia vem lá em letras minúsculas que poderá haver a possibilidade de ser reativada a linha do Corgo, mas essa apenas de modo turístico e penso que seria o troço de Vila Real-Régua, porque diz que o traçado nesta zona será muito sinuoso e, portanto, não se compreende que estando nós num território muito perto de uma ligação de alta velocidade, como é mais ou menos 60 km, portanto 30 minutos, isto iria constituir um importante dinamismo nesta região do Alto Tâmega e da Eurocidade Chaves-Verim e seria um polo extremamente importante de dinamismo para a fixação de pessoas, fixação de emprego, de empresas e dar aqui uma nova dinâmica a este território. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Quero, Deputada? sim. Em primeiro lugar, não posso concordar quando se diz que as vias rápidas, as autoestradas, são só vias de saída e não vias de entrada. Elas são igualmente vias de entrada que vieram facilitar também que muitas empresas se pudessem localizar na nossa região. Mas concordo, está muito ainda por fazer e que as vias interconcelhias estão muito atrasadas e, portanto, obsoletas é um investimento extremamente necessário para a nossa região.
não posso concordar que seja o investimento mais necessário para o seu desenvolvimento. Eu tenho uma via diferente de pensamento. Eu acho que o desenvolvimento se faz através de investigação e conhecimento. E é essa a via que tem sido adotada mais recentemente na nossa região e que já começa a dar fruto. Portanto, aquilo que eu acho é que para nós desenvolvermos e também para futuramente podermos ter mais vias e mais investimento na nossa região, é, numa primeira fase, apostarmos no conhecimento. Através do conhecimento, nós poderemos ter novas formas de produzir, formas mais eficientes, ter novos produtos, apostar nos nossos produtos endógenos de uma forma mais eficiente e acrescentar-lhe valor também a esses mesmos produtos. E temos-lo feito já através de duas que acaba por ser a mesma sede, mas que é o Aquavalor, mas que depois tem o Agrovalor também em Valpaços, e que são centros tecnológicos que têm esse mesmo objetivo, que é criar conhecimento, passar esse conhecimento para as empresas, para que depois possamos ter mais investimento, mais emprego e mais pessoas. Eu acho que as pessoas se conseguem não com melhores vias de acesso, mas com melhores empregos qualificados, e é essa a via que está a ser perseguida no Alto Tâmega e Barroso. Acredito que, se tivermos mais empregos e mais pessoas, será mais fácil justificar este investimento. Não estou a dizer que ele não devia estar feito, acho que sim, atrasadíssimo, mas acho que convia no facto As empresas, para se fixarem, também precisam de ter... Claro que sim, mas já temos algumas dessas vias concretizadas e que vieram facilitar a instalação dessas empresas. Mas temos agora também que fazer outro tipo de caminho, não estar só à espera das infraestruturas para resolver o nosso problema, porque o nosso maior problema neste momento é a falta de pessoas, e a falta de pessoas só se pode... Exatamente, a desertificação da região. E isso só se combate através de emprego e emprego qualificado. Isso, uma das formas para resolvermos essa situação é através da investigação e na aposta dos nossos produtos. No que falamos no início desta conversa. Exatamente. Mas não posso também... Só queria acrescentar, que se calhar não fui bem interpretada, mas as acessibilidades é um ponto fulcral, porque não houver as acessibilidades, isto vai ser um fator limitativo para a fixação de empresas. E analisando a nossa demografia, de acordo com os censos, o distrito de Vila Real perdeu 21 mil habitantes. E, portanto, toda a região do Alto Tâmega e Barroso perdeu habitantes. E, portanto, isto é necessário contrariar e implementarem medidas, que é o Governo que é responsável, de forma a haver uma maior coesão e maior fixação de pessoas nesta região. E, obviamente, que isto passa por melhorar as acessibilidades, e eu aqui também não posso deixar um parênteses e de realçar o trabalho executado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, através do contrato que vai permitir que haja e que se mantenham os transportes públicos nesta região, que penso que terá um valor mais ou menos orçado em 6 milhões de euros e, portanto, é considerável e é importante para se manter a acessibilidade desta população e, obviamente, que as acessibilidades são muito limitativas, porque se não houver boas acessibilidades, as empresas e as pessoas não se fixam. 45% da população de Portugal continental encontra-se a residir nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E isto demonstra bem as políticas de falta de investimento no interior. Fala-se muito do interior, mas em pouca execução. E eu também aqui não posso deixar de referir que ontem foi, mais uma vez, na discussão do Orçamento de Estado para 2021, o Partido Social Democrata apresentou um projeto que consistia na redução das portagens no interior e no Algarve, em 50% para veículos a combustão e 75% para veículos elétricos. Eu tinha exatamente, essa era a questão que lhe ia pôr já de seguida, antecipou-se e posso até acrescentar que essa foi uma promessa da redução nas antigas SCUT em junho do ano passado. O Governo tinha prometido uma redução de 50% nas portagens. O certo é que quem faz e quem reside nesta região e quem faz esse percurso habitualmente ainda não sentiu nada disso. Ainda não sentiu e a verdade é que as reduções efetivas rondam mais ou menos os 30% e não os 50% efetivos.
porque o preço, a redução foi sobre o desconto inicial e não sobre o desconto que se encontrava na altura, porque esses descontos foram revogados por parte do Governo. E a verdade é que a Ministra da Coesão diz que há necessidade de se reduzirem as portagens, mas o Partido Socialista não reverte esta situação e no início de janeiro as portagens ficaram ainda mais caras. Mais cara. E Foi é inadmissível, o preço da interioridade. E é inadmissível, Foi geral em todas as e é autoestradas. inadmissível que a portagem, por exemplo, numa autoestrada do interior, seja mais cara por quilómetro que, por exemplo, a autoestrada A1. E isso é inconcebível. E só para rematar, respondendo, eu acho que, ainda estando a falar no desenvolvimento deste território, há sem sombra de dúvida vários pontos que são fundamentais. Obviamente concordo com a Sra. Deputada, investigação, empreendedorismo, colaboração transfronteiriça, temos que dar valor aos nossos produtos endógenos, temos que criar uma rede de comunicação e de exportação dos nossos produtos, temos que os valorizar e, obviamente, dar importância ao turismo que nos últimos tempos tem trazido tanta gente e tanto investimento privado no nosso território e também desenvolver políticas que permitam a fixação de jovens empreendedores e de jovens agricultores no nosso território. Muito bem. Tudo políticas que estão a ser apoiadas pelo Ministério da Coesão e pelo Ministério da Economia. O tempo urge. Muito bem. Relativamente que às portagens, é interessante ouvir o PSD falar do preço das portagens, porque vamos fazer história, vamos recordar o preço da A24 em 2011, de um primeiro troço, portanto, de Chaves a Viseu, 12,20 €. O preço da mesma A24, o mesmo percurso, em 2014, 14 €. O preço da A24 em 2023, 7,65 €. Portanto, faça-se justiça e veja-se a redução que as portagens na A24 já tiveram. Portanto, de 2014, o governo Passos Coelho eram 14 €, para 2023 estamos a falar de 7,65 €, quase metade do preço que se pagava na altura. Queremos mais? Queremos, sem dúvida nenhuma, e este é um compromisso do Partido Socialista e também dos deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo de Vila Real. Portanto, continuaremos a pugnar pela redução progressiva das portagens, pessoalmente da nossa A24. Não, vamos ver, uma coisa de cada vez. Aquilo que o PSD ontem apresentou, o projeto de resolução, mais uma vez, o que eu costumo dizer, já disse há pouco, o PSD gosta de recomendar aquilo que já está a ser feito. E depois admira-se que o PS vote contra. Isto é natural, se alguma coisa já está a ser feita e se o PSD depois apresenta uma recomendação ao Governo para que isso seja feito, não pode ter, como é óbvio, o acordo do Partido Socialista, porque isto só estamos aqui a enganar-nos, não é? Há uma norma no Orçamento de Estado de 2023, o artigo 264, e por acaso que o PSD também se absteve nessa norma, para além de ter votado contra o próprio orçamento, mas nessa norma, nesse artigo específico, o PSD absteve-se, e esse artigo vem determinar que seja constituído um grupo interministerial, portanto, constituído pelas finanças, pelo ambiente, pelas infraestruturas e pela coesão territorial, que até ao final do primeiro semestre deste ano teriam que ter em prática políticas que viessem diminuir o preço das portagens no interior e também na A22. Está agendada uma reunião desse mesmo grupo para esta segunda-feira. Portanto, aquilo que nós estamos, para além de termos verificado facilmente a redução das portagens desde 2014 até 2023, é óbvio, basta consultar os dados disponíveis para verificarem esta realidade. Neste momento temos um grupo interministerial empenhado em encontrar uma solução para que progressivamente encontremos ainda mais descontos para este tipo de vias. E, portanto, não é porque o PSD apresenta agora um projeto de resolução que vem contrariar uma norma, um artigo do Orçamento de Estado que até se absteve, que nós iríamos agora dizer sim, senhor, vamos aprovar o projeto de resolução do PSD. Não, está a ser feito. Neste momento está-se a criar uma forma de aumentar a redução das portagens no interior. E, portanto, nós temos que aguardar até ao final do primeiro semestre para ver, na prática, quais são as medidas que vão ser decididas.
com a certeza de que, se elas não forem decididas, os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Executivo Real não ficarão parados. Muito bem. Eu só queria Estamos mesmo a acrescentar, concluir. e para concluir, e relembrando, quem portajou estas autoestradas foi Isso é uma discussão muito antiga. Para isso já tínhamos falado do PEC 3, não é verdade? Foi José Sócrates. A primeira portagem foi paga em 2011. Foi José Sócrates. A primeira portagem foi paga em 2011. Vamos só pôr alguma ordem. Agora, não foi interrompida, pedia-lhe que depois será dada a sua oportunidade. Se tiver tempo para responder. Sim. Foi José Sócrates, através de um memorando assinado com a Troika, na altura, senão teríamos caído em bancarrota. E a verdade, quem está em cumprimento, foi aprovado no Orçamento de Estado para 2021 uma redução efetiva de 50% para veículos a combustão em 50% e veículos elétricos em 75%. E, portanto, isso não está a ser executado e, portanto, o Governo Socialista não está a cumprir o que foi aprovado no Orçamento de Estado para 2021. Antes mesmo de responder, pedia-lhe só, porque estamos mesmo na reta final e uma vez que começamos com a deputada Fátima Correia, queria também dar-lhe a oportunidade de concluir. Quer concluir de alguma forma? Quer dizer alguma coisa que tenha faltado dizer? Pronto, queria só mesmo muito breve. Muito breve, relativamente aos cuidados de saúde. Tem visto um subinvestimento e uma suborçamentação nos cuidados de saúde a nível do Serviço Nacional de Saúde. Isto caracteriza-se por uma deterioração no acesso aos cuidados, um deficiente acesso na equidade aos cuidados de saúde e, portanto, na fixação. Temos cada vez menos profissionais a quererem ir para o Serviço Nacional de Saúde e temos uns cuidados humanizados. E, portanto, eu não poderia deixar de mencionar, já se fala que tão bons cuidados são prestados, é preciso melhorar. E, portanto, é incompreensível que no Hospital de Chaves, para uma consulta normal de cardiologia se aguardem 300 dias, cirurgia geral 307 dias, endocrinologia 449 dias, oftalmologia em 368 dias e também temos para um outro nível 233 dias, ortopedia 256 dias, otorrino 229 dias, pneumologia 520 dias, psiquiatria 240 dias. Também dizer muito rápido que o Governo quer instituir o programa para mais médicos. Isto é um programa que quer fixar médicos no interior e, mais uma vez, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro não se encontra neste programa. E, finalizando, relativamente ao programa de recuperação e resiliência, não posso deixar de mencionar que a região do Alto Tâmega é daquelas que tem um valor de programa de recuperação e resiliência mais baixo e a taxa de execução, por exemplo, no município de Chaves, ronda os 11%. Portanto, há necessidade de serem aplicadas medidas mais eficazes e mais eficientes no interior, nomeadamente na região do Alto Tâmega e Barroso, que permitam uma maior coesão territorial. Muito bem, muito obrigado. Cabe-lhe encerrar Muito bem, agora tinha tanto para responder. Pode responder, mas pedia-lhe que fosse breve, uma vez que vamos ter de dar a nossa conversa por concluída. Muito bem. Ainda terminando o assunto das autoestradas e quem portajou e quem não portajou, dizer que a primeira portagem paga na A24 foi em 2011, portanto facilmente as pessoas verão quem estaria no Governo nessa altura, para além da negociação imposta pelo PSD no PEC 3 sobre as portagens nas SCUTs. Passando à frente, relativamente à saúde, não deixa de ser engraçado dizer que existe um desinvestimento em saúde, quando o partido do desinvestimento na saúde foi de facto o PSD. E o PS tem recuperado o investimento em saúde com o maior orçamento de sempre para a área da saúde, um aumento já cerca de 50% nos últimos 16 anos em recursos financeiros e não só, nos recursos humanos também, superior a 20% dos recursos humanos na área da saúde. Portanto, fico estupefacta quando se diz que a área da saúde tem sido negligenciada, embora existam problemas, sabemos que existem e queremos que, de facto, que eles sejam resolvidos o mais cedo possível. Relativamente ao PRR, Chaves, de facto, é um concelho que tem sabido apostar no PRR, tem vários projetos financiados, um deles são mais de 11 milhões de euros no parque empresarial.
tem também, que já referi no início desta entrevista, uma residência de estudantes com 120 camas, e o PRR tem essa característica de terem que ser as empresas e os municípios a concorrer em pé de igualdade, e, portanto, sei que existem valores de PRR afetos em todos os concelhos, ou maiores ou menores valores, consoante também aquilo que concorreram. Só mesmo terminar de dizer que o PRR não é um fundo de coesão, não é um PT 2020, nem um PT 2030, e certamente a isto temos expectativas que os valores alocados a esta região sejam muito superiores. Muito bem, agradeço a presença às duas. Foi o debate possível para escalpelizar o atual momento da região do Alto Tâmega e Barroso. Agradeço uma vez mais a presença das senhoras duas deputadas em estúdio. Tivemos Fátima Correia pelo PS, Cláudia Bento pelo PSD, numa conversa que parece que tenha colhido frutos e que tenha esclarecido quem nos está desse lado a acompanhar. Até uma próxima oportunidade.